O tópico seguinte, que eu recomendo que vocês tomem bastante conhecimento sobre ele, são os das câmeras fotográficas, certo? E eu queria começar falando para vocês sobre a primeira câmera, que é a base para tudo que nós temos hoje, para todas as câmeras que temos hoje, que é a câmera escura. Ela tinha um conceito bem legal, né? Que era você pegar uma caixa fechada, em um dos orifícios, através da luz, ele geraria o objeto ou o assunto principal reverso dentro da caixa, de cabeça para baixo ou ao contrário, dos lados. E foi em cima desse conceito que se foi trabalhado e que hoje chegamos até as câmeras fotográficas, que utiliza basicamente esse conceito, né? Ela vai identificar uma imagem através da luz que está incidindo ali no ambiente, vai espelhar essa imagem para dentro da câmera, que através de alguns espelhos conseguem ser refletidos e o sensor da câmera consegue identificar a fotografia, certo? Então é um grande processo que a câmera fotográfica faz até conseguir registrar uma fotografia. Seguindo os tópicos sobre as câmeras analógicas, tá? As câmeras analógicas, elas precisavam de um filtro fotossensível, que seriam os filmes, para poder registrar as fotografias. E uma coisa interessante nas câmeras analógicas é que você não conseguiria visualizar a foto diretamente ali na hora. Era necessário um processo químico para a revelação desses filmes, para que daí você pudesse ter a foto revelada e também visualizar o resultado. E engraçado que muitos fotógrafos antigos que eu já conversei, eles diziam que fazia a foto lá e depois de alguns dias, que era o tempo do processo químico da revelação, é que eles viam que a foto não prestou, que a foto queimou, enfim, então era muito engraçado. Hoje em dia nós temos a era da fotografia digital, das câmeras digitais, que é justamente o próximo tópico, né, que eu vou falar aqui com vocês. Falando sobre a câmera digital, é a câmera que diferencia da câmera analógica pelo seu sensor, tá? Então as imagens elas são registradas através do sensor e salvas em um cartão de memória que podem ser visualizadas diretamente na câmera, apagadas e posteriormente pode ser passadas para o computador, feitas edições, para o e-mail, enfim, ela cria um arquivo digital, certo? E dentro das câmeras digitais, nós temos o grupo das câmeras compactas, né? Que são aquelas primeiras câmeras que a gente viu na nossa infância, adolescência, que são as câmeras de aponto e dispare. Essas câmeras normalmente elas têm apenas configurações automáticas, tem alguns modos de configuração, mas provavelmente são somente automáticas, certo? E vocês não precisam de muito esforço para fazer uma foto com ela. Basta você apontar e clicar, certo? Por isso o nome aponte e dispare. Dentro das câmeras digitais temos também o grupo das câmeras super zoom, tá? São câmeras que semelham às câmeras profissionais DSLR, porém são câmeras que têm uma menor resistência e têm algumas funcionalidades diferentes, como por exemplo, ela não tem a troca de lente como na DSLR. Então ela é uma câmera que não é tida como profissional. Mas para você que está começando na fotografia e não quer se profissionalizar na fotografia, quer fazer apenas alguns registros como hobby ou até fazer algumas fotos de família, é uma câmera que ela é muito boa para você começar, tá? Tem alguns ajustes manuais que você pode fazer, tem basicamente o mesmo funcionamento de uma câmera profissional, que você vai conseguir ter o sensor, você vai conseguir ter o obturador, diafragma, o ISO, né, que são as principais configurações do tripé de exposições, que é uma coisa que eu vou explicar mais para frente para vocês. Mas não pode se ter uma câmera para trabalho, tá? Mas como eu falei, se você não pretende profissionalizar no ramo da fotografia, apenas conhecer mais sobre a fotografia, você deve e pode comprar uma câmera dessa para poder começar, tudo bem? E finalmente chegamos às queridinhas DSLR, tá? Digital Single Lens Reflex. Antigamente as câmeras analógicas eram somente SLR. Depois do processo da digitalização, processo digital, conseguimos mesclar esse D, né? Digital Single Lens Reflex. São as câmeras que podem ser de entrada, profissionais ou semiprofissionais, né? E eu vou explicar para vocês alguns detalhes sobre elas. Porém, eu recomendo muito que vocês entrem no conteúdo mais à frente para poderem se aprimorar e conhecer melhor sobre essas câmeras, pois existem diversas câmeras em cada categoria, sobre as câmeras de entrada, sobre as câmeras profissionais, enfim, vocês precisam entender e saber
qual tipo de câmera que vocês precisam para cada tipo de evento que vocês vão poder trabalhar, certo? A principal característica das câmeras DSLR é a possibilidade de você fazer a troca das lentes. Então, com uma só câmera, você consegue ter diversas lentes e poder atuar em diferentes tipos de fotografia. O que diferencia também a câmera DSLR de outras câmeras que trocam a lente, que são as chamadas mirrorless, que eu vou falar para vocês mais à frente, é o espelho que elas têm, que invertem a imagem para que o sensor da câmera possa identificar essa imagem, certo? Então, normalmente as câmeras DSLR elas são um pouco maiores, por ter essa maior quantidade de peças, que é principalmente o espelho, né, dentro do seu corpo. Uma outra categoria de câmeras, como eu citei para vocês, que pode trocar a lente, né, são as mirrorless, que a única diferença das mirrorless para as DSLR, além dos tamanhos, que normalmente as mirrorless são um pouco mais compactas, é que na DSLR existem os espelhos que fazem com que a imagem seja refletida para o sensor da câmera, que justamente nas mirrorless não existem esses espelhos. Porém, são câmeras profissionais também, de igual qualidade e possivelmente em alguns aspectos, algumas câmeras com algumas qualidades a mais, certo? Então, vocês têm que conhecer sobre esse equipamento e, como eu falei antes, vocês têm que analisar qual o melhor equipamento para vocês. Mais à frente eu vou indicar, devo e vou indicar alguns equipamentos para você que está iniciando, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, tem que ser analisado cada caso de um jeito diferente. Se você chegou até aqui, queria te parabenizar, você está indo muito bem. Eu queria te desejar muito boa sorte com os seus estudos e deixar claro que na próxima aula temos diversos outros tópicos para a gente analisar e colocar em prática os nossos estudos. E queria te dizer que, se você quiser mudar de vida, é possível. Não vai ser fácil, mas tudo depende de você. Te aguardo na próxima aula e até lá!